O nosso vídeo de hoje, ainda seguindo esta mesma toada, né, de Hélio dos Anjos, Goiás, Paysandu, Vila Nova, final da Copa Verde, quero comentar sobre um excelente jogador que o Paysandu conseguiu observar no mercado sul-americano e que vem jogando muita bola na Série B também do Campeonato Brasileiro, que é o Wesley Garcia, venezuelano, 23 anos de idade. Até o presente momento, ele já soma 20 jogos pelo Paysandu e 7 gols marcados, além de uma assistência. Na Série B do Campeonato Brasileiro, são 3 gols em 6 aparições. Vou deixar para vocês aqui o mapa de movimentação do Wesley, segundo o SofaScore, nesta segunda divisão. Vocês podem observar uma nota média altíssima, de 7,25. Contra o Goiás, em termos de nota, né, foi uma das piores atuações dele nessa segunda divisão, mas deu um trabalho danado. Ali na ponta esquerda, para cima do Dieguinho, é um ponta de muita velocidade, baixinho, né? O Wesley, segundo o Transfermarkt, ele tem 1,65 m de altura, mas eu acho que ele tem até menos, tá? Acho que o Wesley deve ter 1,60 m, 1,59 m, é bem baixinho mesmo e muito habilidoso. Traz a bola, né, da perna esquerda para a direita, muito fácil. Finalização também, marcou 2 golaços, né, contra o Botafogo e também, foi outro golaço, deixa eu pegar aqui, contra o Botafogo em casa, né, que ele traz para a perna esquerda e manda no ângulo, e o outro contra, acho que se eu não estiver enganado, foi contra o Remo, no Campeonato Paraense também. Ele começa como reserva, mas depois da Série B, demonstrando grande futebol, a torcida pedindo, segundo o Hélio dos Anjos ganhando também o melhor condicionamento físico, aí sim conquistou essa vaga como titular. Por que eu faço essa indicação para o Goiás? O contrato do Wesley inicialmente no Paysandu iria até agora a metade do ano, tá? Até o final deste mês de maio. Ele vai continuar até o final da Série B, mas é isso. O contrato dele é do Paysandu, ele não está emprestado e acaba em dezembro. Já foi especulado no Grêmio, tá? Uma ou outra consulta, mas não há proposta oficial de clubes do futebol brasileiro ainda. O Paysandu corre contra o tempo, quer renovar com o jogador por pelo menos mais 2 anos e quer colocar uma multa rescisória altíssima no Wesley Garcia também. Então eu faria essa indicação, tá? Um jogador rápido, tem até mesmo algumas características que lembra o estilo de jogo do Michael. No ano passado ele estava no Deportivo Táchira, onde foi o campeão do campeonato venezuelano e, por exemplo, deixou de disputar a Libertadores esse ano para alçar voos maiores, né? Convenhamos, né? Pelo menos assim eu penso. É melhor você jogar uma Série B pelo Paysandu do que uma Libertadores pelo Deportivo Táchira. A não ser que o Táchira chegue, sei lá, nas quartas de finais, tá? Mas eu acho o futebol brasileiro muito bom nesse quesito de visibilidade, até mesmo para o exterior ou para um clube mais endinheirado aqui do país. No ano passado foram 5 gols em 30 partidas, jogador que é revelado pela Portuguesa da Venezuela, passou também no Santiago Wanderers, sem grande destaque no Chile em 2020, e vem se destacando, tá, nas últimas 3 temporadas, sendo um bom jogador na Venezuela, e agora esse salto ao futebol brasileiro. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa também a respeito desse jogador, se já assistiu ele jogar também nesses jogos da Série B, marcou um gol também no jogo da ida contra o Vila Nova, seria uma indicação, tá, para o Goiás na sequência do ano. Agora, para a Série B não tem jeito, porque ele já soma 6 jogos, então a partir do momento que ele somar 8, já não pode se mudar para um clube da mesma divisão. Eu acho essa regra uma patifaria, mas faz parte, né, do regulamento da CBF, mas para o ano que vem é um cara que eu gostaria sim. Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o centroavante Pedro Raul, que teve uma fase abençoada com a camisa do Goiás. Olhando agora em retrospectiva, fica ainda os números dele ficam ainda maiores, tá? Naquela temporada de 2022. Ele marcou incríveis 19 gols, tá? Na Série A do Campeonato Brasileiro. É uma aberração. Para aquele time que o Goiás tinha, tudo bem, até organizado, se defendia bem, mas para ter um artilheiro desta forma foi algo de fato surpreendente. Em 34 jogos, 19 gols marcados. Se o Pedro Raul tivesse feito 10, já seria uma marca muito boa para aquele ano, tá? Após isso, e aí eu quero até comentar sobre uma bobeira, tá, que a diretoria do Goiás na época acabou deixando uma oportunidade passar, tá? O Pedro Raul, ele não pertencia ao Goiás, tá? Ele pertencia ao Kashiwa Reysol do futebol japonês, só estava emprestado ao Goiás até o final do ano. Não tinha cláusula ou opção de compra, obrigação do Goiás, nada disso. Porém o Goiás ele tinha 10% de um valor de uma venda, caso esta venda fosse feita dentro do período que ele tivesse contrato no Goiás. E no final das contas acabou que isso aconteceu. O Pedro Raul ele foi vendido por apenas 10 milhões de reais ao Vasco da Gama, tá? 10 milhões
pelo vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro, à época com 25 anos de idade, e um salário que naquela ocasião o Pedro Raul pedia, por exemplo, seus representantes para uma eventual renovação no Goiás, já de R$400 mil. Agora sim, olhando na Série A, um jogador que fez 19 gols, 25 anos, para ser um ativo do clube, 10 milhões não vale a pena? 10 milhões mais 400 mil de salário? Eu sei, o Goiás ainda não estava nesta fase financeira muito boa não, mas você poderia parcelar, sei lá, dar um jeito para ficar com um jogador nesta qualidade. Por que eu digo isso? Logo em sequência, o Vasco ele pagou 10 milhões e vendeu para o futebol mexicano por 20, e agora o Corinthians recentemente comprou o jogador repatriando para o futebol brasileiro, mesmo não tendo uma fase sensacional no Toluca ou no Vasco da Gama, o Corinthians ainda assim pagou 25 milhões de reais. Então eu vejo que o Goiás ele perdeu uma chance aí de gol. Não tinha opção de compra, eu sei, mas poderia até mesmo ter comprado, esperado um pouco e revendido o Pedro Raul, por exemplo, daqui 2, 3 meses, depois de um campeonato goiano ou algo nesse sentido. E aí prova o quão a diretoria do Goiás ela foi medrosa, não só em 2022, mas nos anos anteriores, o quão esse pensamento de que comprar jogador sempre dá prejuízo, não é bem assim. Nesse caso do Pedro Raul, como eu falei, poderia ter feito até um trade simultâneo, porque o Caxias Reysol, não sei onde estava na cabeça, vendeu o jogador por 10 milhões de reais. Enfim, hoje a fase dele no Corinthians não é legal ainda, em 15 jogos na temporada ele só marcou 3 gols, foi reserva, participou dos últimos 2 jogos, 9 minutos contra o América de Natal, mais 10 minutos contra o Argentino Júnior, um gol marcado na Sul-Americana, outro no Paulistão e mais um na Copa do Brasil contra o São Bernardo. O salário dele no Corinthians é muito alto, é R$700 mil mensais, contrato até dezembro de 2028. Para esse ano não tem jeito, O Goiás, que assim, a não ser que tenha uma redução salarial, chega aqui para o Goiás pagar no máximo R$200 mil, porque é um jogador de fato muito caro e deve tentar recuperar o seu espaço no Corinthians. Se isso não acontecer, seria sim uma excelente alternativa para o Verdão, para a temporada que vem, por exemplo, retornando à Série A do Campeonato Brasileiro. Pelo que eu pude apurar, depois que o Goiás, o Pedro Raul deixou o Verdão, lá em 2022, não houve nenhuma consulta da diretoria do Goiás, nem sequer uma intenção de compra para o Pedro Raul, quando ele estava se destacando no Goiás. No Vasco foram 9 gols em 25 jogos, já o Vasco conseguiu quase que dobrar o seu investimento vendendo ele para o Toluca. No futebol mexicano, 4 gols marcados e 1 assistência em 19 jogos antes desta negociação em definitivo no Corinthians. Vale lembrar que o Pedro Raul esteve na lista, naquela pré-lista, vamos colocar assim, da Copa do Mundo com a convocação do técnico Tite. Isso não foi muito divulgado, mas esteve sim o Pedro Raul. Se algum jogador tivesse machucado, sei lá, algo nesse sentido, poderia ser chamado naquela fase de grupos da Copa do Mundo. Então é um cara que colocou de fato o nome do Goiás, por exemplo, em uma competição a maior de todas, pela maior camisa de futebol da história, que é a seleção brasileira. Então um cara que eu tenho sim um carinho enorme. O Pedro Raul também tem uma gratidão gigantesca ao Goiás. Não foi procurado, mas para os próximos anos também não seria nenhum absurdo esse retorno à Serrinha. Pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários também sobre o Pedro Raul. E o Goiás deveria ter comprado esse cara lá em 2022. 10 milhões de reais. Seguindo aqui